Aí tem alguns arquétipos que, por exemplo, o leão e a leoa, muitos felinos, né? Mas o leão e a leoa, eles são, né, os reis da floresta, e aí eu já abro espaço para que a maioria, né, dos reis, rainhas, inclusive imperador, né, o imperador e imperatriz dentro do tarô, eu vejo como arquétipos de posicionamento, são arquétipos que estão à frente, que eles precisam se posicionar. Eles precisam se posicionar para o bem ou para o mal, de uma forma ou de outra, até mesmo se posicionar para ser influenciado de certa forma, porque eles estão à frente, eles estão liderando, né? E o leão é um arquétipo muito poderoso, é um felino solar, né? E dentro da astrologia, o leão está associado ao sol, regido pelo sol, então traz isso do centramento, né? De estar conectado com o próprio coração, com a verdade, sim, para se posicionar e liderar a própria vida. E a leoa também, liderando na caça, se posicionando, né, nesse feminino, sagrado masculino, muito bonito do leão e da leoa, tá? E aqui, é claro que vocês têm que observar que eu não estou trazendo nessa abordagem de eu sou empreendedor, ou eu trabalho, né, num cargo liderado e vai me atrapalhar ou não. Isso aí vocês vão ter que fazer o trabalho, isso depois de vocês, mas eu estou trazendo arquétipos que eu vejo que trazem um posicionamento interno, com a própria identidade, para se conectar com a própria verdade, desse lugar a liderar a própria vida e, se quiser e fizer sentido, liderar outras pessoas, tá? Mas mais esse aspecto de posicionamento para si, tá? Para sair do lugar, porque a pessoa que não está posicionada, ela fica vitimista. Porque eu vejo, gente, posicionamento, e isso era para eu ter falado no começo, acabei não falando, eu vejo posicionamento caminhando muito, muito junto com autorrespeito, primeiro com autoconhecimento, eu tenho que me conhecer para saber. Para me posicionar de algum lugar, eu tenho que saber quem eu sou, o que faz sentido para mim, né? As causas que eu abraço, por que eu abraço, como que eu abraço, quanto tempo eu vou permanecer nisso, né? Então, o autoconhecimento caminha muito forte com o posicionamento. Junto com isso, o autorrespeito, porque quando eu me posiciono conectado com esse lugar de autoconhecimento, eu respeito os meus limites e os limites dos outros. Então, eu me respeito, respeito os outros, traz muito forte esse aspecto, né, de respeito, de autorrespeito, e desse lugar a gente caminha, né, para lugares de quê? De autorresponsabilidade. Eu me responsabilizo pelas minhas escolhas, inclusive pelos meus erros. Eu não tento jogar no outro, dar desculpa, aquela que nunca erra, né? Tem uma abordagem que eu concordo, e hoje eu me posiciono nesse lugar de que eu nunca perco. Eu sempre ganho ou aprendo. Isso é muito rico, né? Mas é diferente de não admitir minhas falhas, minhas vulnerabilidades, né? De não de entender que os fracassos temporários são grandes aprendizados, onde eu posso aprender muito, crescer muito. Então, aí eu não paraliso naquilo, é diferente. Então, eu me responsabilizo pelos meus acertos, pelos meus erros, pelas minhas escolhas, porque a falta de posicionamento leva ao quê? Ao vitimismo, a falta de responsabilidade, porque eu terceirizo a responsabilidade do meu marido, que faz isso, aquilo, a responsabilidade do meu pai e da minha mãe, que fez isso, aquilo, fizeram. Tem gente que tem 50 anos e está responsabilizando os pais por uma coisa que eles fizeram quando tinha 5, 10 anos, e que são humanos como nós. Então, esse posicionamento é um lugar de autorresponsabilidade. Tá, eles fizeram isso, o que eu vou fazer com isso? Eu vou mudar a partir de agora, né? Me responsabilizar pela minha própria vida. Então, ficar terceirizando e responsabilizando quem quer que seja, gente, isso não tem, não existe, tá? Isso é uma postura vitimista de uma pessoa que não é posicionada, que fica solta ao vento, sendo influenciada e achando lindo, né? Responsabilizar, muitas vezes culpar as outras pessoas pela falta de posicionamento e liderança da própria vida, tá? Então, avalie se faz sentido para você. Então, eu estava falando do leão, da leoa, né? Dos reis, rainhas, imperatriz, né? E imperador, né? Dentro do tarô. Também vejo, né, alguns outros animais, como águia, falcão, pavão, como arquétipo de posicionamento, tá? Então, a águia, ela se posiciona para voar. Ela se posiciona para ter uma visão muito arrojada, ampla, superior. E não é sobre ser superior aos outros, é sobre acessar essa nuance do espírito acima mesmo, para ancorar, expressar aqui de várias formas, né? Por meio dos seus dons e talentos, habilidades que você pode desenvolver, que são múltiplas, infinitas, inúmeras, tá? Então, eu vejo como arquétipos muito poderosos de posicionamento, a águia e o falcão. E o pavão, eu gostei muito, sempre falo da minha experiência pessoal com o pavão, porque na viagem que eu fiz, acho que foi ano passado, de férias em família, tinha ali um lugar onde tinha algumas aves e estava ali o pavão, né?
E ele, quando a gente se aproximava um pouco, ele abria aquela cauda dele ali, ele vinha para cima. Então eu vi um posicionamento muito forte, seja para se proteger, para afastar os riscos e os perigos, né? Então ele abre e ele se coloca. Aqui não. Então, assim, ele sabe se posicionar, ele sabe mostrar os seus recursos, né? Embora aquelas penas não sejam, não, né? Enfim, não sejam facas, não seja nada cortante, mas ele sabe se posicionar, assustar. Então, eu vejo muito forte isso, ou se posicionar também para atrair, né? A fêmea, para atrair ali, enfim, usar para caçar. Eu vejo como um arquétipo bem legal também, por experiência que eu vi de perto, de posicionamento, tá? Então, aqui, esses são 13 arquétipos que eu trouxe, né? 13 formas de expressão dos arquétipos de posicionamento. Dentro do que eu vejo, como eu mencionei, tem vários outros, né? Tem abordagens diferentes, mas esses são arquétipos que eu sinto que são bem poderosos de posicionamento, tá?